Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Como é que você tá aí na frente do computador, no celular, só de boa, assistindo a minha aulinha? Hoje nós vamos ter uma aula muito legal, nós vamos entrar na genética, né, nos experimentos de Mendel. Vamos falar então como é que ele fez para ter as conclusões que ele teve. Lembra lá, né, a gente falou, naquela época, se pensava que as características vinham por uma mistura de sangue, né, por uma mistura de líquidos. E Mendel, ele vai dizer que não, que as características vêm por uma mistura de partículas. E ele vai chamar essas partículas genes. Vamos ver como é que ele chegou a essa conclusão. Me acompanha aí. Oi, tudo bom? Olha lá, o que vai acontecer? Lembra, né? A gente falou que Mendel plantava ervilhas. Então, o que ele vai fazer com as ervilhas? Ele vai pegar as ervilhas verdes e ele vai fazer uma coisa que a gente faz esse símbolo aqui, gente, que se chama retrocruzamento. O que é isso? Retrocruzamento. Ele vai pegar as plantas verdes e fazer elas cruzarem com elas mesmas. Como que ele faz isso, né? Ele pega lá a flor tem o androceu, né, e o gineceu, e ele pega o pólen do androceu da flor e coloca no gineceu da própria flor, tá? Ele também vai pegar as plantas amarelas e ele vai retrocruzar as plantas amarelas da mesma maneira que ele fez com as plantas verdes. Então, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter plantas verdes cruzando de novo com plantas verdes até que só nasçam plantas verdes. E esse verde que só nasce verde, verde, filho de verde, que só nasce verde, o Mendel vai chamar de verde puro. Tá? O que vai acontecer aqui? Nós vamos ter plantas amarelas, né, retrocruzando com plantas amarelas até que só nasçam sempre plantas amarelas. E ele vai chamar esse amarelo de amarelo puro. Tudo bem? Vejam, isso daqui, claro que tinha uma... dá uma lembrança assim de raça ariana e tal. Claro, meus queridos, né? 1850, embrião do que vai acontecer mais para frente na Europa, tá? Esse pensamento ele começa a ser plantado nessa época, pensamento de raça pura. Então, para Mendel, uma linhagem verde que só tinha verde era o verde puro. Uma linhagem amarela que só tinha amarelo era amarelo puro, tá? E o que vai acontecer então? Então, nós vamos fazer assim, ó, a planta verde, que a gente vai chamar de verde puro, tá? Cruzando com a planta amarela, que a gente vai chamar de amarela puro. Verde puro cruza com amarelo puro, tá? O que vai acontecer com esse cruzamento aqui, né? Então a gente vai representar assim: verde puro cruza com amarelo puro. O que vai acontecer é que todos, 100% dos descendentes vão nascer verdes. Todos. 100% dos descendentes vão nascer verdes. Então vejam, gente, vamos parar 1800 e pouquinho e pensar o que Mendel estava pensando. Eu fiz uma linhagem de verdes puros cruzar com uma linhagem de amarelos puros. E o que aconteceu é que todos, milhares de plantas, tá? 100% delas vão nascer com a característica verde. Todas serão verdes, verdinhas, tá?
Então, Mendel pensou, puxa vida, isso quer dizer o quê? Né? Qual a conclusão que você tiraria desse experimento de Mendel? Gente, a conclusão é simples. É que a característica verde é uma característica dominante sobre a característica amarela. Tá? Se eu tiver alguém com a característica verde pura reproduzindo com alguém com a característica amarela pura, sempre vai nascer com a característica verde. Muito bem. Aí, gente, esse verde aqui, esse cara aqui, ele não era puro. Então, o Mendel, ele vai formar gerações. Essa geração dos caras puros, ele vai chamar de geração parental. E essa primeira geração de filhos, ele vai chamar de geração F1. O que o nosso amigo Mendel vai fazer? Ele vai botar para cruzar essa geração F1 para cruzar com eles mesmos. Então eu vou ter um verde da F1 cruzando com o verde da F1, tá? Nossa, professor, que o teu V é lindo. Tá? Essa geração dos verdes F1 cruzando, ele vai chamar de geração F2. Tudo bem? E o que vai acontecer aqui? O que vai acontecer aqui é que nós vamos ter ervilhas verdes, mas, para grande surpresa de Mendel, o que vai acontecer é que vai reaparecer magicamente de um mar de verde, vai reaparecer as ervilhas amarelas. Caramba, professor, que coisa louca! Então, o que vai acontecer é isso. A primeira geração, então vamos rever. Exatamente o que Mendel viu. Geração parental são o verde puro e o amarelo puro, aqueles que ele fez reproduzirem entre si até só darem descendentes do mesmo jeito, tá? Esses daí vão dar uma geração F1 100% verde. Tudo bem? Beleza. Nasceu a primeira geração de filhos, todos verdes. O que ele vai fazer? Pegar essas flores, né, todas verdes, pegar o androceu dela, o gineceu dela, retrocruzar as flores dessa geração aqui. Para garantir que os genes seriam os mesmos, verde com verde. Ao fazer isso, o que sempre acontecia? Vinham descendentes verdes e vinham também descendentes amarelos. Professor, era igual? Não. Para cada 3 descendentes verdes que vinham, um vinha amarelo. Então, cada 4 descendentes que nasciam, 3 eram verdes e 1 era amarelo. Pá, professor, que legal, proporção louca. Tá. Agora, gente, eu vou usar esse rabiscado aqui e eu vou usar outra cor para que vocês entendam quais são as conclusões que o nosso amigo Mendel chegou de por que isso aconteceu. Porque, veja, se fosse mistura de líquido, se eu misturasse um líquido verde com um líquido amarelo, o que aconteceria? Nasceria um verde mais claro, alguma coisa intermediária entre o verde e o amarelo. Mas não foi o que aconteceu aqui. Então, qual foi a conclusão que o Mendel chegou? A conclusão que o Mendel chegou foi que a mistura não era de líquidos, que a mistura era de partículas. E aqui, meus queridos, nós vamos falar do enunciado da primeira lei de Mendel. A primeira lei de Mendel, ela diz o seguinte, que
As características, elas são dadas para nós por partículas imissíveis. O que é imissível, professor? Quer dizer que não se misturam, tá? Por partículas que não se misturam. Então, as características são transmitidas por partículas imissíveis chamadas genes, tá? Essas características, esses genes se encontram aos pares na célula e se separam indo uma única característica para formar o gameta. Então elas estão ao par na célula, uma única do par vai formar o gameta. Foi isso que Mendel descobriu. Uma única característica do par tem que formar o gameta. E eu já vou explicar para vocês o porquê. Então vamos lá, olha lá. Ó. Por que o cara era verde? Então vamos chamar essa característica, nós temos a característica A. Então como o nosso amigo verde é dominante, nós vamos dizer que o verde é azão, um veio do pai, um veio da mãe, azão, azão. Como a característica amarela é recessiva, nós vamos dar azinho, azinho para o cara que é amarelo. Tá? Então, o cara que é puro, ele é azão, azão. O que acontece se eu pegar dois caras puros, um azão, azão e cruzar com um azão, azão? Esse azão, azão, ele vai dar um gameta azão. Esse azão vai dar um gameta azão. Lembra que o que Mendel falou foi que na hora de formar os gametas, as características se separam? Então, esse azão vai dar um gameta azão e o filho que for formado deles vai ter um azão do pai e um azão da mãe, ou seja, vai ser azão, azão, verde. Se o cara for azinho, azinho, amarelo, cruzando com azinho, azinho, amarelo puro, ele vai dar um gametazinho, essa daqui vai dar um gametazinho, e todos os filhos vão ser azinho, azinho, amarelo puro. É por isso que o verde puro só tem filhos verdes, e o amarelo puro só tem filhos amarelos. Então vamos lá, vamos voltar aqui para cima. O que vai acontecer? Esse cara tem dois alelos, mas na hora de formar o embrião, pela primeira lei de Mendel, só vai um. Qual é o que vai? É o azão. Por quê? Porque ele é homozigoto, ele tem o azão do pai, o azão da mãe, só vem o azão. Esse outro cara tem dois alelos, mas na hora de formar o embrião, ele vai formar, né, um único. E qual é o único que ele tem? É o azinho. Muito bem. Quando eles formarem este cara aqui, olha só, eles vão formar o cara azão, azinho. Ah, por que ele é verde? Porque ele tem o azão. E o azão domina sobre a característica azinho. Por isso ele nasce verde. Muito bem. Aí o que vai acontecer? Na segunda aquela geração, ele vai colocar um cara azão, azinho, para cruzar com um cara azão, azinho. Só que ao contrário dali, onde eles eram homozigotos e eles só formavam um tipo de zigoto, aqui eles são heterozigotos e eles podem formar dois tipos de gameta. Eles podem formar um gameta azão e eles podem formar um gameta azinho. Esse cara, quantos tipos de gameta ele pode formar? Dois tipos de gameta. Ele pode formar o gameta azão e o gameta azinho. E daí, gente, entra na matemática. Probabilidades. O que pode acontecer? Pode acontecer de esse cara dar o gameta azão, o outro dar o gameta azão e o filho ser azão, azão. Que nem eu vou. Mas pode acontecer desse cara dar o gameta azão, o outro dar o gameta azinho e dele ser azão, azinho. Que nem o pai. Mas pode ser
que esse cara deu gametazinho e esse cara deu gametazão. E ele fica azinho, azão, que é igual a azão, azinho. Que nem o pai. Mas pode ser que esse cara deu gametazinho e o outro deu gametazinho. Aí ele nasce azinho, que nem a avó. Olha que legal. Então, por isso, 3 vão nascer. Olha, deu igual ali, ó, professor, a proporção de 3 para 1, tá? 3 vão nascer verdes e 1 vai nascer amarelo. Certo? E é por isso, essa é a proporção descoberta por Mendel. Isso é a primeira lei de Mendel. Então, o que é a primeira lei de Mendel? Vamos lembrar para não esquecer. A primeira lei de Mendel diz que as características são dadas por partículas que não se misturam, immiscíveis, chamadas genes. Que nas células elas estão aos pares, mas que na hora de formar o gameta, só uma delas é que vai. Tá? Ele nem sabia que era célula, eu que meti célula na história. Tá? Que no nosso corpo elas estão aos pares, mas na hora de formar o gameta, vai uma delas só. Beleza? E ele comprovou que isso acontece através das ervilhas dele. Beleza, meus queridos? Nós vamos daqui a pouco então fazer uns exercícios com isso. Divirtam-se aí. Beijo, até a próxima aula.